Fala, humanos, como estão todos vocês? Espero aí de fato que sejam todos muito bem, com saúde. E é o seguinte, meus queridos, nós estamos estudando as leis de Mendel, né, e suas implicações na nossa vida, né, de maneira geral. Então, aí, eu comecei, a música terminou, véio, como é que foi isso aí? É, e a gente viu já a questão do tipo sanguíneo, né, a importância da tipagem sanguínea, né, do sistema BO. E hoje a gente vai ver uma outra coisa importantíssima, né, que é o fator RH. Você deve já saber aí, por exemplo, seu sangue, se ele é A positivo, A negativo, B positivo, negativo, O, AB, né? Positivo ou negativo. Ó, minha cachorra tá ali, tá bruta aqui, tá latindo aqui, não sei se saiu no áudio. E, e você deve saber, por exemplo, essa, essa nomenclatura, mas a partir de agora você vai entender o porquê do positivo e negativo, tá bom? Só para fazer uma observação, né? Antes de tudo, anota no seu caderno as informações, tá bom? Se você quiser, coloca o fone de ouvido aí. E é isso aí. Semana que vem, possivelmente, se eu não estou enganado, é avaliação, hein? Então não se esqueça disso aí. Você deve ter lembrado, deve ter notado na aula passada que lá nas hemácias, né? ah, Existe uma proteína em volta dela, né, que é para A, é para B, é a B, ou não tem nenhuma proteína que seria o sangue O, não é? Aqui no fator RH é algo semelhante, vai ter um outro tipo de proteína, tá bom? E isso é muito simples, se tem é um jeito, se não tem é outro nome, tá bom? Então é super simples. Ó, primeiro, como é que foi a descoberta desse sistema, né? É a experiência de sangue de macaco do gênero Rhesus em coelhos. É, o Rhesus, né? Aí tem o RH aqui, ó. RH do Rhesus. Aqui tinha uma marcação, não sei por que surgiu. O RH que a gente fala aqui, ó, vem dessas duas primeiras letras aqui, ó, tá? Do Rhesus. As hemácias podem ou não possuir proteínas, né? Essas proteínas RH em sua membrana. Se possuir, aponta-se como positivo. Caso não possuir essa proteína, configura-se como negativo. E é isso aí. Se o seu sangue é positivo, quer dizer que você tem essa proteína, tá? Essa proteína RH. Se caso o seu sangue for negativo, né? Por exemplo, A negativo, quer dizer que você não possui essa proteína e aí chama-se de negativo, tá? O RH negativo. Só pra... mas o que isso vai interferir na minha vida? Pouquíssimas coisas vai interferir, tá? O problema maior é, por exemplo, na nossa medicina, né? Quanto, por exemplo, a transfusões de sangue ou em algumas gestações. Algumas situações precisam é, ser assim estudadas, tá? Caso a caso. Então vamos lá. Este fator é de dominância completa, ou seja, a gene dominante e recessivo. Se tiver um dominante, beleza, é positivo. E se tiver dois recessivos, no caso, né? Dois genes recessivos, veio do pai e da mãe, é pronto, virou recessivo de uma vez. Tá bom? Aí ficou negativo. O RH positivo possui antígenos nas hemácias, não é? Mas não possui anticorpos no plasma contra o negativo. Então, esse positivo aqui, ele é tudo bem, é tudo zen, ele não é contra o negativo não. Beleza? Ele possui o antígeno nessa proteína na hemácia, mas lá no plasma não tem anticorpos contra o negativo. Lembra que lá no fator ABO tinha um negócio assim, né? Se o pessoa tinha antígenos A na hemácia, ela possuía anticorpos anti-B, né? No plasma. Aqui não. Então o RH positivo, eita, bati aqui. O RH positivo é de boa, tá? Ele possui lá os antígenos nas hemácias, mas não possui anticorpos contra o negativo. Agora o RH negativo, ele não possui antígenos nas hemácias, né? Lembra que é isso que a gente falou antes, né? Não possui essa proteína nas hemácias. Inicialmente também não possui anticorpos no plasma contra o RH positivo. Então, de princípio, tá de boa, ele não possui anticorpos contra o positivo. Agora, se a pessoa, por exemplo, na transfusão de sangue, que ela é RH negativo, receber um sangue positivo,
ela vai ficar sensibilizada. O organismo fala, cara, eu não curti esse antígeno RH positivo não, tá? Eu vou produzir anticorpos aqui. E aí ela fica sensibilizada, né? E vai produzir anticorpos anti-RH positivo, tá? Mas isso aqui acontece depois de um contato com o positivo, tá? Ou ao contrário não ocorre. Então, os genótipos, quais são os genótipos aqui do sistema, ou do fator RH? A pessoa pode ser dominante, né? Errão, errão, ou errão, errinho, né? Recebeu um do pai e um da mãe, aí ficou um homozigoto dominante, ela ficou, por exemplo, A positivo ou B positivo. Também pode ter recebido, por exemplo, isso aqui da mãe, o dominante da mãe, o recessivo do pai, ou o contrário também. Ela continua, né, como positivo. Agora, o único sistema da pessoa ser negativo é assim, ó, ser errinho, errinho, receber um errinho do pai e um errinho da mãe. Tá? Então aí a pessoa tem o RH negativo. Então, por exemplo, B negativo, O negativo e tudo mais. Então aqui, ó, um exercício comentado aqui, super simples. Ó. Pense em uma mulher se casou com um homem com sangue RH negativo. Uma mulher se casou com um homem RH negativo. O homem, ele é errinho, errinho. Desse casamento nasceram duas filhas. A primeira tem sangue positivo e a segunda possui sangue negativo. Ah, então quer dizer que a primeira não é filha desse casamento? Não é bem assim, hein? Então a primeira nasceu com sangue positivo e a segunda negativo. Qual é o genótipo para o fator RH da mãe? Então aqui não fala se ela é positiva ou negativa, não é? O que sabe é que o homem é negativo, não é? E uma filha, a primeira filha é positivo e a segunda filha é negativo. Então o que seria aqui, ó? O homem é o quadradinho aqui, ó, ele é errinho, errinho, beleza? Ele é negativo. A primeira filha, ó, ela é positiva, então ela tem um errão, né? E o outro aqui eu não sei. E a segunda filha, ela é fator RH negativo, né? Errinho, errinho. Então a minha pergunta é: essa aqui, ela recebeu um errinho da mãe e um errinho do pai. Firmeza? Essa aqui, ela é positiva. Recebeu um errão de quem? Se o pai, ele é errinho, errinho, de onde que veio esse errão aqui? Esse R maiúsculo? Veio, obviamente, da mãe, não é? E se esse errão veio da mãe, qual que o pai pode ter mandado para ela? Um errinho. Então, o que seria aqui, ó? A mãe é errão, errinho. A filha é errão, errinho, porque recebeu esse da mãe e esse do pai. E essa outra aqui é uma sangue negativo igual ao pai, porque recebeu um errinho do pai, né? Só pode passar um dos dois, né? Então passou esse aqui, por exemplo, e o outro errinho da mãe. Descobrimos aí o genótipo da mãe. Ela é heterozigoto. Beleza? Super simples, né? Agora uma parte importantíssima, tá bom? E gostaria que você atentasse muito para essa situação, que é a chamada eritroblastose fetal. Uma doença causada pela incompatibilidade do sistema RH do sangue materno e fetal. Então dá um erro ali entre o sangue do bebê com o sangue da mãe. Ela se manifesta quando o fator, olha só, é a condição para acontecer, tá bom? Ela se manifesta quando o fator RH da mãe é negativo. Então se a mãe for, por exemplo, A negativo, B negativo, O negativo, AB negativo, tá bom? E o feto for positivo. Então só vou voltar aqui na situação aqui atrás, ó. Esse daqui, essa mãe aqui, ela é fator positivo, tá bom? O contrário, por exemplo, se a mãe fosse assim, ó, e tivesse um filho desse jeito, o primeiro filho, por exemplo, é dominante, né, veio do pai aqui, no caso, né? Aí que aconteceria essa chance, né? Então, quando a mãe é negativo e o feto é positivo. Né? Quando isso acontece, durante a gestação, a mulher produz anticorpos. Né? Lembra que o negativo, quando entra em contato com o sangue positivo, o corpo produz anticorpos, né? E aí ele vai tentar destruir o agente RH do feto, né? Considerado um intruso. O primeiro filho, portanto, apresenta menos risco, menos risco de desenvolver essa doença, né? Do que os seguintes, porque o RH da mãe, o RH negativo, ainda não foi sensibilizado. Tá? Agora,
Na falta de tratamento, esses anticorpos produzidos na primeira gestação podem destruir as hemácias do sangue dos próximos fetos RH positivo. Então, se a mãe for negativo e o pai for positivo, existe uma chance do bebezinho nascer, né, da criancinha nascer com um sangue positivo, já que o positivo é dominante, lembra lá atrás? Então, geralmente o ginecologista, a ginecologista, eles têm um procedimento para diminuir esses riscos ao mínimo do mínimo mesmo, tá bom? Então é com um medicamento, tá bom? Só com medicamento, não existe, não existe fitoterapia, nada não, tá? Essa é a situação. Então meninas ou vocês que, ou meninos que porventura se casarem aí com uma mulher do sangue negativo, né, tenha isso em consideração, né, levar em consideração o seu sangue, o seu tipo, sua tipagem sanguínea, se for positivo ou negativo com a da menina, e vocês também, meninas, se vocês forem sangue RH negativo, né, ficar atento a isso quando na questão de gestação, tá bom? Se bem que os ginecologistas sempre se atentam para isso, tá? A gente fala assim, mas é só para essa questão de atenção mesmo. Os sintomas, né? Os sintomas da eritroplastiose fetal quando acometem, né, a criança, anemia, icterícia, deficiência mental, surdez, paralisia cerebral, edema generalizado, fígado e baço aumentados. Isso quando nasce, tá bom? Isso quando nasce. Essas são os sintomas, né, e as principais situações. Agora, geralmente, né, pode ocorrer também a morte do feto, né, a morte do bebezinho, abortos, né, é uma situação assim bem muito delicada. Por isso da importância de ser tratado e falado aqui, tá bom? Meus queridos, espero ter ajudado. Qualquer coisa você entre em contato comigo. Vai, fala. É hora de dar tchau. Ô, cara, Teletubbies era massa, né? Qualquer coisa entre em contato comigo no WhatsApp, a gente conversa melhor, beleza? Forte abraço, valeu, vai fazer atividades no formulário, valeu, falou e fui!